Tem coisas na estrada que a gente aprende a respeitar. E tem coisas que a gente aprende a temer. Eu sempre achei que madrugada, chuva e cansaço fossem as únicas coisas capazes de assustar um caminhoneiro. Até aquela noite. Eu voltava vazio, motor constante, limpador marcando o ritmo. Tic, tic, tic. A estrada parecia interminável. Só eu, o farol e o barulho da chuva. A serra tinha uma neblina diferente. Não era comum. Era daquelas que parece viva, sabe? Que se aproxima do vidro como se quisesse entrar. Quando vi o túnel lá na frente, senti meu estômago virar. Não sei explicar. Era como se algo lá dentro já soubesse que eu vinha chegando. Entrei devagar. Parecia que o som do motor ficava abafado, mais grave, mais pesado. Foi então que vi uma mulher, parada na pista, sozinha. Roupa escura, encharcada, cabelo grudado no rosto. Ela não se mexia, não olhava. Só estava ali. Meu pé congelou no acelerador. O ar pareceu sumir dentro da cabine. Pisquei e ela desapareceu. Eu juro que tentei acreditar que era cansaço, reflexo, sombra, loucura, qualquer coisa. A estrada te ensina a inventar explicações quando a verdade dói demais. Meses depois, rota parecida. Mesma chuva. Mesma hora. Quando o túnel apareceu, meu corpo sabia. A pele arrepia antes do pensamento. Entrei devagar. E lá estava ela, de costas, parada. Como se o tempo não tivesse passado. Como se nunca tivesse saído dali. Dessa vez, por um instante, eu vi ela mover a cabeça. Só um pouquinho. Como se tivesse me ouvido chegar. Eu acelerei. Saí sem olhar para trás. Mas por uma fração de segundo, senti como se ela estivesse olhando dentro da minha alma. Parei no primeiro posto. Desci tremendo. O café quase virou na minha mão. Amigo, tá tudo bem? Perguntou o frentista. Eu respirei fundo. A voz saiu fraca. Tem uma mulher naquele túnel. Ele ficou sério na hora. Não perguntou quem. Não perguntou como. Só disse, baixo. Não fala muito disso. Quem comenta, costuma ver de novo. Caminhoneiro parou para ajudar ela anos atrás. Nunca voltou para a estrada. Minha mão gelou. Fiquei mudo. Se um dia você ver, e ela olhar para você, não freia, ele completou. Desde então, eu desvio daquele trecho. Prefiro perder uma hora, do que perder a paz. Porque o cansaço, a estrada, a noite, tudo isso eu encaro. Mas aquele túnel, aquela presença parada no escuro, isso eu nunca mais quero viver. E sabe o pior? Eu tento esquecer. Juro que tento. Mas às vezes, quando estou rodando sozinho, sem rádio, só o som do motor e da chuva, a mente começa a pregar peça. A estrada fica longa demais. E do nada, eu sinto aquela mesma pressão no peito. O mesmo arrepio nas costas, como se mesmo longe, ela ainda soubesse onde me encontrar. Uma vez, semanas depois, eu estava parado num posto madrugada, olhando para o retrovisor, sem pensar em nada. Aí o frentista veio do nada e disse: Chefe, você tá bem? Tá branco. Eu nem tinha percebido que estava encarando o reflexo escuro na pista lá atrás, esperando ver alguém no meio do asfalto. Desde aquele dia, eu carrego 1/3 no painel. Não é promessa. É proteção. Porque tem gente que diz que a estrada é solitária. Eu discordo. A verdade é que tem coisa lá fora que acompanha a gente, mesmo quando a gente não quer companhia. E na noite chuvosa, com a serra engolindo os faróis, às vezes eu penso, se eu tivesse parado naquela primeira vez, será que eu estaria aqui contando essa história? Meu nome é Sérgio, sou caminhoneiro há mais de 15 anos. E o que eu vou contar aconteceu em um trecho que eu conheço como a palma da mão. A BR
381, lá perto de João Monlevade, em Minas Gerais. Era por volta das 2 da manhã. A estrada estava molhada, garoando sem parar. O ar parecia pesado, como se a neblina tivesse cheiro de ferrugem e óleo diesel. Eu vinha descendo devagar, porque aquele pedaço é cheio de curva fechada. E o asfalto, quando está frio e úmido, parece sabão. Logo depois de uma curva, vi um homem parado no acostamento. Usava um sobretudo escuro, chapéu cobrindo o rosto. Não estava pedindo carona, só parado, meio de lado, com uma das mãos para frente, como quem tenta sinalizar alguma coisa. Na hora, pensei que podia ser alguém com o carro quebrado. Pisei leve no freio, reduzi para ver se ele precisava de ajuda. Mas, no exato momento em que os faróis pegaram ele de frente, o sujeito sumiu. Assim, do nada. O lugar ficou vazio, como se nunca tivesse ninguém ali. Eu parei o caminhão. Desci, olhei o acostamento com a lanterna. Nada, nenhum som, nenhum rastro de pneu, nem pegada no barro. Só o barulho da chuva, pingando no metal da carroceria, e o motor marcando o tempo. Fiquei ali alguns segundos, tentando entender o que tinha visto. O vento gelado vinha do mato, e a sensação era de que alguém ainda estava por perto. Mas não tinha ninguém. Voltei para a boleia, liguei o farol alto e segui viagem, com o coração batendo forte e o pensamento pesado. O tempo passou, mas aquela cena não saiu da cabeça. E o pior foi uns 2 meses depois. Parecia coincidência. Mesmo horário, mesmo trecho, mesma curva. E lá estava ele. Mesma roupa, mesma posição, mesma mão estendida, como se pedisse ajuda. Dessa vez, o medo veio antes da dúvida. Eu desacelerei, olhei para o acostamento. E foi quando vi um carro batido logo à frente. O capô estava amassado, a frente destruída. E o pisca-alerta ainda piscava, fraquinho. E dentro, o motorista ainda estava lá, aparentemente sem vida. Não tive coragem de parar. Peguei o rádio e notifiquei a polícia rodoviária. Depois, segui viagem. Mas o trecho ficou gravado na memória. Na beira da estrada, as marcas de frenagem terminavam exatamente onde o homem estava parado, ou onde deveria estar. Desde então, passo por ali rezando. Olho para frente, sempre com os vidros fechados e o farol baixo. Porque eu me pergunto até hoje se o motorista daquele carro também tinha visto o homem da curva. Meu nome é Elias. Sou caminhoneiro faz mais de 20 anos. E nessa vida de estrada, a gente aprende a respeitar a madrugada. Porque é nesse horário que a cabeça pesa, o frio aperta e a solidão vira companheira de cabine. Era por volta de 2 da manhã quando parei num posto pequeno, um daqueles antigos, com letreiro fraco e cheiro de café requentado. Eu estava começando a sentir o sono chegar. Então, estacionei, entrei e pedi um café bem forte. O lugar estava vazio. Só o som da geladeira velha e o rádio tocando baixinho. Enquanto tomava o café, percebi algumas fotos antigas na parede, mas não dei muita atenção. Paguei, ajeitei o boné e fui voltar para a estrada. Quando cheguei no caminhão, um homem apareceu vindo do lado do prédio. Calmo, educado, segurando um chapéu na mão. Amigo, o senhor segue até o posto São Gabriel, ali na frente? Eu disse que sim. Era o próximo grande da rota, uns 10, 15 minutos adiante. Se puder me levar até lá, eu agradeço muito. Claro. Sobe aí, respondi. Ele entrou na boleia devagar, como se tivesse cuidado para não incomodar. Sentou do meu lado, olhou a estrada e ficou em silêncio quase todo o caminho. De vez em quando só dizia: "Obrigado, viu? O senhor está me ajudando demais." A voz dele era calma, tranquila demais para aquela hora. E tinha algo no jeito dele que dava paz, como se fosse alguém acostumado a viajar na madrugada. Quando os faróis iluminaram o letreiro do São Gabriel, ele ajeitou o chapéu e falou: "Pode me deixar aqui mesmo. Muito obrigado, de coração."
Desceu com um aceno leve. Eu segui até a área dos caminhões e parei para tomar outro café. O sono tinha voltado e eu precisava despertar. Entrei na lanchonete e... Aí algo me chamou a atenção. Na parede, perto do balcão, tinha um mural de homenagens. Várias fotos antigas de caminhoneiros e donos de posto. E numa delas, estava o homem que eu tinha acabado de trazer, mesma jaqueta, mesma expressão serena, mesmo chapéu na mão. Abaixo da foto, a placa dizia: em memória de Antônio Leme, fundador dos postos São Gabriel. Partiu em 1998, na estrada entre o posto antigo e este aqui. Eu senti um frio nas costas. Chamei a atendente e perguntei: moça, esse homem aqui? Quem é? Ah, esse é o seu Antônio. Fundou este posto e o outro mais para trás. Fazia questão de visitar os dois todo dia. Até que um dia, não voltou. Meu coração disparou. Ele ainda aparece por aqui? Perguntei. Ela suspirou, como quem já tinha respondido aquilo muitas vezes. Olha, de vez em quando, aparece caminhoneiro dizendo que deixou um carona aqui, dizendo que ele pediu só para ir até o próximo posto. Mas quando a gente olha lá fora, não tem ninguém chegando. Eu saí devagar, sem conseguir pensar em nada. O estacionamento estava vazio. Nenhum sinal do homem. Nenhuma pegada na entrada. Nada. Entrei no caminhão. E o silêncio parecia diferente. Pesado. Profundo. Como se alguém tivesse viajado comigo e só tivesse descido, porque já estava em casa. Até hoje, toda vez que passo pelo primeiro posto, eu diminuo a velocidade, olho para o lado e penso: vai que ele só precisa de mais uma carona entre um posto e outro.